O nosso vídeo vai falar sobre zero da função e o gráfico da função afim. Complementar um pouco mais o outro vídeo que trabalhamos no mês passado, tá bom? O zero da função nós iremos encontrar a partir da lei de formação que vai ser dada. Na função afim, nós temos uma função a partir de uma equação do primeiro grau. A lei da função afim é f de x igual a x mais b, enquanto o a e o b a gente chama de coeficiente. O x é incógnita. Aí, para a gente encontrar os zeros da função, né, da função afim, a gente vai calcular a partir dessa regrinha aqui, x igual menos b sobre a. Independente do valor de b, se ele vier positivo ou negativo, a regrinha sempre vai ser menos b sobre a. Um exemplo aqui é f de x igual menos 3x mais 6. O menos 3 é o valor do a e o mais 6 é o valor do b. Então, a gente vai aplicar nessa regrinha aqui. X igual a menos b sobre a. X igual a menos, que é o da regra, da formulazinha. Aí, o 6 está positivo, ó, fica positivo. E esse menos 3 aqui é o do a aqui, ó, que está negativo. Então, a gente faz o jogo de sinal. Menos da regrinha com menos do a fica mais. Então, fica 6 sobre 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, o resultado fica positivo, porque a gente faz o jogo de sinal aqui. Dois valores, né, negativo vai dar positivo. Então, aqui, para a gente encontrar o zero da função, é só aplicar nessa regrinha do x igual a menos b sobre a. Um outro exemplo, em vez de a gente usar o f de x, eu coloquei aqui y, porque vai vir em função que vai vir y igual a determinada valor, e vai vir f de x, g de x, h de x, é a nomenclatura que a gente identifica que a gente representa uma função, certo? Então, eu coloquei esse exemplo aqui, sendo y igual a 3x menos 6. Aí, pega a mesma regrinha, ó, x igual a menos b sobre a. O b aqui, ó, tá negativo, menos 6, né? E o a tá positivo. Então, a gente faz o joguinho de sinal, ó. Menos da regra com menos do número aqui da lei de formação que ele deu. Menos com menos vai dar mais. Então, fica 6 dividido por 3, 2. Coincidiu, né? Aqui deu o mesmo resultado do exemplo anterior. Outro exemplo, aqui, ó, f de x igual a 2x mais 4. Tanto o a como o b está positivo, mas a minha regrinha está negativa. Então, eu tenho que botar esse menos da regra, tá? Então, fica x igual o 4 aqui, ó. Então, fica menos 4, porque na regra é menos b, né? Então, fica menos 4 dividido por 2, que é o a aqui que acompanha o x. Sempre esse número que acompanha o x é o valor do a. E o outro número que não tem x é o b. Então, menos 4 dividido por 2, x igual a menos 2. Então, a regrinha para vocês acharem o zero da função é essa. É só pegar o valor do b e dividir pelo a. Se tiver negativo, faz o jogo de sinal. Se não tiver negativo, né, esse menos da fórmula, da regrinha, você vai repetindo até o final do resultado. E agora, o nosso outro assunto é o gráfico da função. A partir da lei, né, f de x igual a x mais b. Esse f de x é o valor aqui do eixo do y. E esse x que acompanha aqui o a, né,
é o eixo aqui do x, ó, na horizontal. E na vertical é o y. Então, a gente vai encontrar um par ordenado, localiza esses pontos, né, esse par ordenado no gráfico. E o gráfico da função afim é essa reta aqui, ó, essa retinha vermelha, que ele tá marcando aqui os pontos, ó. Marcou o ponto P1, P2, P3, né? Marcou 3 pontos a partir do valor do x aqui do y, marcou o ponto, e depois traçou essa reta passando por esses pontos. Como que fazemos isso? Vamos lá. Ó, aqui ele nos deu uma função fx igual a 2x mais 3. Eu vou jogar uns valores para esse x aqui, ó, que tá com 2, né? Se ele não me der esses valores, eu posso lançar o valor que eu quiser. Uma dica: não coloquem valores muito altos, porque senão o gráfico vai ficar muito grande, né? E a gente tem que fazer de acordo com o valor que foi encontrado, certo? Então, eu lanço valores aqui para esse x, calculo, né, essa funçãozinha aqui. O resultado que eu vou achar vai ser o meu f de x, que é o meu y. Então, como eu tô lançando aqui, ó, lancei aqui 5 valores para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Gente, esses valores aqui, basicamente, eles são usados para quase que toda lei de formação que ele der, certo? Por quê? Porque são os números mais baixos. Porque dependendo da lei que ele me der aqui, o y pode ficar um valor bem maior, né, positivo, ou então um negativo, certo? Então, eu não posso esticar muito o meu gráfico, fazer aquela coisa enorme, absurda, né? Então, esses valores aqui é os mais básicos, que quase que toda função a gente trabalha com eles, certo? Então, aqui eu faço o cálculo, ó. Primeiro, sempre que ele pedir para você construir o gráfico da função afim, vocês vão construir essa tabela. Tem que ser toda a vida com 5 valores? Não, no mínimo uns 3, tá? Porque se você não lançar 3 valores para x, né? Aí você, no caso, não vai assim marcar pontos legais que dê para traçar uma reta. Então, no mínimo, tem que lançar 3 valores para x, para achar 3 de y, né? E lançar esses 3 pontos aí no gráfico e depois traçar a reta, certo? Então, no mínimo, 3 pontos. Então, o primeiro eu fiz com menos 2, né? Ó, aonde tá x aqui, ó, 2x, eu vou botar 2 vezes menos 2. Aí, repete o mais 3. Multiplica isso aqui primeiro, tá? Depois calcula com 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Aí, repete o mais 3. Quer fazer direto? Não tem problema, faz. Mas cuidado para não errar. E principalmente se vier valores assim negativos, né? Tem que fazer joguinho de sinal. Então, fica menos 4 mais 3, menos 1. Subtrai e usa o sinal do maior na resposta, certo? O outro valor, menos 1. Então, 2 vezes menos 1 mais 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Repete mais 3, subtrai, né? 3 menos 2, 1. E o 3 está positivo, é maior, então o resultado é positivo. Aí, agora com o 0. 2 vezes 0, 0. Repete o 3, 0 mais 3, 3. Agora, com 1, 2 vezes 1, ó, como tá positivo, não precisa desse parênteses. Você só coloca quando vier o valor negativo, certo? 2 vezes menos 1, 2. 2 vezes 1, 2. Repete o mais 3, 2 mais 3, 5, ó. Tá vendo como aqui já deu um valor positivo, ó? O x é 1, mas olha o y, já é 5, então já tá bem lá em cima, né? Do gráfico. O outro valor de x, 2. Então, 2 vezes 2, 4. Repete o mais 3. 4 mais 3, 7, ó. Já subiu mais ainda. Então, se vocês colocarem números, né, alto aqui no x, dependendo do valor da função, o y também vai crescer bastante, né? Dependendo do valor que você colocar.
ou pro lado positivo, né, ou pro lado negativo, né, que é a parte de baixo. Então, achei aqui os pares ordenados, ó. Esse valor de x, né, que eu coloquei aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E tem o de y. O do y é justamente o que eu achei aqui, ó. Certo? Menos 1, 1, 3, 5 e 7. Fiz os pares. Agora eu jogo no plano, ó. Aqui, ó. Desenho o eixo do y, desenho o eixo do x, coloca sempre, ó, o zerinho aqui na origem. Aí você começa, ó, do 0, né, pra pontinha da seta, vai subindo o número. 1, 2, 3, que é o lado positivo, aqui é o negativo. No y, pra cima é os positivos e pra baixo é os negativos. Aqui eu deixei representando, ó, só a parte, né, dos valores que a gente achou, ó. O x, menos 2, tá aqui o x, ó, no menos 2, e valendo por menos 1, tá vendo, ó? Marcou aqui embaixo, ó. Fiz a bolinha, marquei o primeiro ponto. Peguei o menos 1 e o 1, né? O menos 1 aqui do x, ó, e 1 subiu aqui, ó, pro 1 aqui do y. Marquei o pontinho aqui. O 0 e o 3, então eu vou marcar em cima do 3, ó, do y, porque o 0 do x é aqui a minha origem, ó. Então, eu vou subindo até aqui o 3, ó. Risquei aqui em cima do 3. 1 e o 5. 1 aqui, ó, do x, ó, já tá pro lado do positivo, ó. Aí, eu vou subindo até aqui o 5, ó. Marquei o pontinho aqui. O 2 e o 7. Tá aqui o 2 do x. Gente, sempre para marcar esses pontos, começa do eixo do x e leva pro eixo do y, tá certo? Não façam ao contrário que vocês vão errar. Aí, aqui, ó, 2, aí vai subindo até aqui, ó, e o 7, ó, tá vendo? Aí, fiz o outro pontinho. Fiz os pontinhos, ó, tudinho, tracei essa retinha, ó, passando por cima dos pontos, né? Então, aqui é o gráfico da função afim, é uma reta, certo? Então, pra a gente finalizar, eu coloquei aqui essas dois tipos de função, função crescente e decrescente. O que é isso? Aqui no gráfico, né, a gente viu que se eu colocar um valor, né, para x, eu vou achar o de y. Então, se o valor do a, não precisa nem você fazer esse gráfico para você dizer se a função é crescente ou decrescente, certo? Você vai olhar para a lei da função, porque, ó, quando a função é crescente, é quando atribuímos valores para cada vez maior para x, o resultado, né, que vai ser o f de x, também vai ser maior. Se eu colocar menor, então eu vou achar também o menor, né? Então, no caso, vai ser a função decrescente, né? Então, para a gente identificar essa função afim crescente ou decrescente, ó, basta olhar, né, para o valor do coeficiente angular. Quem é isso, Elisane? Não sei quem é. Gente, o coeficiente angular é o valor, ó, aqui, ó, que acompanha o x, que é o valor do a. Se ele vier positivo, a função vai ser crescente, ó. Se ele vier negativo, a função é decrescente. Então, aqui eu coloquei esse exemplo, né, para vocês visualizar isso melhor. Aqui eu tenho a função y igual a 2x menos 3. O a, que é o, né, chamado de coeficiente angular, ele vale 2, ele está positivo, então a função é crescente. F de x igual a menos 3 mais 2. Ó, o a aqui, o coeficiente angular, ó, menos 3, está negativo, então a função é decrescente. Não precisa vocês desenhar gráfico, fazer aquela tabela, nada daquilo. Para você classificar a função em crescente e decrescente, é só olhar para esse númerozinho que acompanha o x. Se vier positivo, crescente. Se vier negativo, decrescente. E o outro exemplo, ó, g de x, 3 meios de x menos 4. Então, o a, ó, vale 3 sobre 2, né? Então, está positivo. Então, é uma função crescente. Mas mesmo né, sendo o valor do a, sendo uma fração, a fração, as funções, ela pode vir, né, com valores
positivo, negativo, fração, né? Um número natural. Então, independente, né, do valor do A. Se ele vier positivo, é função crescente. Se vier negativo, é uma função decrescente, certo? E para a gente finalizar, né, nosso primeiro semestre, eu coloquei essa árvore aí cheia de números, simbolizando tudo que a gente viu nesse semestre, né? Muitas regras, muitas fórmulas, muitos números, né? E eu coloquei para que vocês possam, né, aí assistir o vídeo, fazer as atividades e se entusiasmar cada vez mais para vocês deixarem a árvore de conhecimento de vocês cada vez mais assim, ó, colorida, né, e cheia de conhecimentos bons. Um abraço, até o próximo vídeo.